Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos procuram, quero apresentar, nós temos como visitante aqui hoje o Edilson, que há muito tempo a gente aguarda, e sua esposa, a irmã Maria de Jesus, estão bem ali, ó, vocês já conhecem, são veteranos da cidade. A irmã Maria de Jesus vai fazer sua reconciliação hoje, daqui a pouquinho, né, mamada? Glória a Deus por isso. E temos mais visitantes, né? Quem nos visita hoje pela primeira vez, né, meu querido? É verdade? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A casa é de vocês e o que é que nós temos a dizer para esses irmãos, amados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre ou fiquem para sempre aqui com a gente. Amém, amados? Glória a Deus. Dia bastante especial, onde um significativo grupo de irmãos, hoje, mais especificamente, um grupo de irmãs, 8 irmãs, foram às águas do batismo. 5 daqui da nossa igreja de União e outras 3 lá que congregam com o pastor Flávio no Porto do Desígnio. Dia festivo, dia alegre. É cansativo? É. Mas vocês não fazem ideia, amados, do quanto vale a pena. Porque quando nós literalmente colhemos o fruto do nosso trabalho. E o nosso trabalho não é outro senão anunciar Jesus, anunciar a palavra de Deus. Sim, Willam, obrigado, Willam, obrigado. Oh, meu, glória a Deus que tem um bocado de companheiro aqui para ajudar. Então, amados, estamos deveras contentes. Culto de ceia hoje. Então, nós adquirimos esse hábito. No primeiro domingo de cada mês, nós servimos a ceia. E a ceia do Senhor, a participação na ceia do Senhor, é uma das 2 ordenanças do Senhor para a sua igreja. E ela acontece exatamente após cumprir a primeira ordenança, qual é? O batismo. Na verdade, esses são os 2 sacramentos, ou ordenanças bíblicas, que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Batismo e Eucaristia, ou ceia. Apenas esses 2. Depois a tradição inventou mais um arruma, mas na verdade, biblicamente, são esses 2. E essas irmãs que se batizaram hoje, também pela primeira vez vão participar da ceia do Senhor. Amém, amados? Por isso é dia de grande alegria para nós. João Paulo, o título da mensagem, né? Todos os membros da igreja unidos formam um corpo só. Amém? Todos os membros da igreja unidos formam um corpo só. Vamos ler apenas o versículo 13 primeiro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, amados? Glória a Deus. Todo esse pedaço aí de 1 Coríntios 12, que não é muito pequeno, vai do versículo 12 até o 31, é significativo no que diz respeito às instruções para cada um dentro de um grande corpo, que é a igreja inteira, como que, entendendo que todos nós temos, da parte de Deus, incumbências a desempenhar na igreja, serviços a prestar para Deus. Amém, amados? Você vai ali numa empresa, vamos citar, por exemplo, a Convap. A gente fala em Convap, imediatamente a gente pensa no pessoal que corta cana, né? Só vem os cortadores de cana na nossa cabeça. Evidentemente, é um grupo significativo, né? E quando não tem cana para cortar, boa parte deles continuam plantando, adubando, limpando. E talvez a gente vá considerar aqueles trabalhadores ali como a classe mais baixa dos funcionários daquela empresa, não é verdade? Porque além deles, o que tem mais ali? Operadores de máquina,
O camarada aqui, ao invés de estar com um facão, está dirigindo trator, né? Já está melhor, né? Ganha mais. Trabalha num servicinho um pouco menos pesado. Depois dele vem os motoristas de caminhão, de ônibus. Depois vem os encarregados, que ao invés de pegar na ferramenta, pega numa prancheta para estar anotando o nome ali de turma. E vai indo até o escritório, tem secretário, tem contador, tem gerente, tem engenheiro, até chegar no presidente, diretor disso aí tudo. E o que é que você entende? Que é uma empresa muito grande, que tem um grupo de funcionários muito grandes, gente muito grande, muito importante, outros pequenininhos de menos importância, mas todos eles com importância. Na cabeça da gente, a primeira coisa que vem é, os menos importantes são os do facão. Grande engano, né? Às vezes engenheiro tem 1 ou 2, quem sabe 3, mas e a rapaziada do facão? Você já pensou se eles tudinho resolvem parar num dia? Não vamos trabalhar hoje. O tamanho do prejuízo que uma empresa dessa arruma? Vocês estão entendendo, meus amados? Estão compreendendo a comparação que nós estamos fazendo? A igreja recebe biblicamente o nome de corpo de Cristo. Amém? Para que serve um corpo? Vamos lá, estamos nós aqui, temos um corpo, não temos? Está aqui em pé. Esse aqui está bem judiadozinho, mas está vivo ainda. Uma dorzinha no pé, mas está aqui o corpo. Nesse corpo existe uma alma, ou alma e espírito. Não é hora da gente tratar de dicotomia e tricotomia, isso é para as aulas de teologia depois. Se alguma coisa me acontece, e essa alma sai desse corpo, esse espírito, essa alma sai desse corpo, esse corpo morre. Amém? Alguém vai providenciar o enterro, ou o urubu vai comer, ou vai pegar fogo, ou o peixe vai comer, e vai se acabar. A terra vai absorver. Esse corpo lindo que vocês estão vendo aqui simplesmente desaparece. Os ossinhos, o cabelo, a unha demora um pouco, mas mais tempo, menos tempo, acaba tudo. A terra come geral. Para que esse corpo exista, é indispensável que haja vida nele. Quando a vida sai, o corpo se acaba, simplesmente acaba. Por outro lado, para que essa alma ou esse espírito tenha um contato com outras almas, outros espíritos aqui, é indispensável que haja um corpo. Há entre nós, com certeza, eu não quero que você levante a mão, mas uma meia dúzia de irmãos aí que tem medo de alma penada. Quando passa de 10 horas da noite, 11 horas da noite, passa de frente a um cemitério, meu Deus do céu, chega a dar calafrio. Alma penada. Se ouvir um barulho, um coitado de um gato cai de cima do muro, meu Deus, alma penada. Eu quero dar uma notícia para você, que vai consolar muito teu coração. Não existem almas penadas entre nós nesse mundo aqui não. As almas penadas que existem estão penando no inferno. As almas daqueles que morreram em Cristo não são penadas coisa nenhuma e estão desfrutando da salvação e da glória eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? E as que a gente chama de penada estão penando no inferno. É impossível que almas e espíritos se movam nessa terra tendo contato conosco sem um corpo. Estão entendendo, amados? Se o pastor Walter morrer, não precisa ficar com medo que o pastor Walter não vai meia-noite puxar teu pé, não. Estão entendendo, queridos? O corpinho vai ser enterrado em algum lugar e a alma e o espírito, Deus vai tomar conta, segue outro destino. Essa ilustração toda que eu estou trazendo para os irmãos tem, no meu entendimento, a finalidade de esclarecer para vocês, amados, por que a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Amém? A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor recebe o Espírito Santo. Amém? Nosso Deus é uma trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é Deus. Jesus Cristo, o Filho, ele é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Amém, amados?
Pastor, eu não consigo entender isso. Meu amado, não dá para entender. Essa briga tem 2000 anos, não vamos ser nós que vamos acabar com ela hoje, não. É impossível. Faz parte de um rol de mistérios da vida cristã que nós não vamos desvendar. Um dia, lá na eternidade, nós veremos, a Bíblia diz, nós veremos Deus como Ele é. Estaremos com o Senhor face a face e veremos como Ele é. E esses mistérios vão se acabar. Mas aqui nessa vida, aqui nessa terra, o que nós temos de revelação acerca do Senhor é limitado. É limitado a quê? Aquilo que você pode compreender, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode ouvir e principalmente, acima de tudo, aquilo que Ele quis revelar. Amém, amados? Ele revela dele mesmo a quantidade que Ele quer. E Ele também se revela para quem Ele quer. Amém, amados? É preciso entender isso. Se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é a habitação, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, nós juntos, quando estamos juntos, somos igreja do Senhor, e o que nos une é exatamente esse Senhor, o dono da igreja, Ele que edificou essa igreja. Pedro vai dizer na sua epístola que nós somos pedras espirituais, cada um de nós é um tijolinho nessa construção dessa edificação tremenda chamada igreja. Amém, queridos? Estão entendendo, amados? Que assim como nossas almas e espíritos, para andarem aqui nessa terra, necessitam desse corpo, o Espírito Santo de Deus, que um dia pairou sobre a face do abismo, sobre a negridão das trevas antes da fundação do mundo, hoje habita aqui por meio da igreja. Amém, amados? Cada um desses crentes é morada do Espírito Santo. Cada um desses servos do Senhor é um membro de um corpo enorme. Tem gente que não é pai de ninguém, tem gente que não é mãe de ninguém, tem gente que não é irmão de ninguém, porque é filho único. Mas todo mundo aqui é filho. Então todo mundo aqui tem uma família. Umas maiores, outras menores, mas todos temos famílias. E evidentemente, desde pequenininho, nós com nossos irmãos mesmo, temos nossos problemas. Na hora de dormir, um chuta o outro aqui para lá, na hora de brincar, um pega o brinquedo do outro, na hora de comer, um pega o bife do outro ali, dá uma mordida, e assim vai. E os conflitos entre nós vão aparecendo a partir do momento que nós vamos juntando um grupo de pessoas. E na igreja isso não é diferente, amados. Na igreja acontece a mesma coisa. Há todo um corpo, que é a igreja. E esse corpo é formado por esse monte de membros. Cada um de nós é um membro de um mesmo corpo. Mas cada um de nós é uma pessoa. Cada um de nós é um indivíduo. Todos nós temos as nossas preferências, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós não gostamos, aquilo que nós não queremos, mas temos que conviver com isso também. E o grande desafio nosso é conviver harmonicamente, pacificamente, em meio a todas essas diferenças. Então, logo começou a aumentar a quantidade de gente no mundo. Um camarada por nome Caim mata seu próprio irmão por nome Abel. Qual o motivo? Não teve nenhum. O que o Abel fez para o irmão dele? Nada. Por que ele matou? Porque era mau. E aí nós começamos a descobrir algo que existe no meio desse convívio nosso entre irmãos, entre família, entre vários membros de um mesmo corpo. No nosso meio existe o mal. O mal não se aparta de nós. Temos que desenvolver habilidades e mais habilidades para conviver com o mal. O pecado nos assedia. Aquilo que desagrada ao Espírito, aquilo que desagrada a Deus é agradável à nossa carne. É gostosinho, cheirosinho, e a gente acha bom. E a gente vai passar a viver uma vida
onde somos chamados para praticar algumas coisas que não queríamos, não gostávamos, não preferíamos. Enquanto que somos chamados para abandonar outras coisas que gostávamos, queríamos e preferíamos. Como servos do Senhor, nós somos chamados para ser servos uns dos outros, servindo uns aos outros em amor. Estão entendendo, queridos? Aonde se constrói um corpo bem ajustado, e aí é onde a porca começa a torcer o rabo, e muitos de nós vai dizer: pastor, eu não dou conta não. Pastor, eu não aguento não, eu não tenho paciência não. Pastor, eu vou chutar o pau da barraca, vou jogar tudo pro alto, não dá para mim não. É assim ou não é? Pastor, eu não suporto essa pessoa. Pastor, eu não aguento essa outra. Pastor, eu faço tanto e esse outro aí não faz nada, ainda come o que eu fiz. E o que não dá conta de comer ainda joga fora, estraga. Como conviver pacificamente, harmonicamente no meio de todas essas desavenças? Amados do meu coração, Deus cria tudo perfeito, coloca tudo em plena ordem, tudo bem arrumadinho. O homem peca e em virtude do pecado a confusão chega. Nós somos chamados, eu, você, os que aqui estão, para adotarmos um diferente modo de vida. Nós não andamos conforme o mundo anda. Nós não vivemos conforme o mundo vive. Nós não praticamos aquilo que o mundo pratica. Somos chamados para ser diferentes. Amém, amados? E quando alguém diz: eu não suporto isso, eu não aguento aquele, eu não dou conta de fazer isso, eu não consigo abandonar aquilo outro, vem a palavra e deixa claro para nós que realmente o Senhor não espera que nós, pela nossa força mesmo, venhamos a conseguir. Por isso, Ele nos tem chamado para uma vida nova, a qual Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, nos capacita para fazer toda essa obediência a Ele possível. Amém? Olha o versículo 12, onde começou essa conversa aí. Porque assim como o corpo é um, e tendo muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E o versículo 13 que a gente leu no começo: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, grego, escravo, livre, preso, homem, mulher, menino, velho, não interessa. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Beber desse Espírito é comer. Daqui a pouco nós vamos ceiar. Vamos participar da Eucaristia, a ceia do Senhor, onde comeremos o pão, o corpo, e beberemos o cálice, o sangue do Senhor. Maneira mais íntima e profunda de participar do Senhor Jesus é impossível. Amém? Você crê nisso? Por isso fomos batizados em um só corpo, e todos chamados a beber de um só Espírito. O Senhor está colocando dentro de todo aquele que nele crê, Ele mesmo. Pastor, como é que é isso? Como é que Deus faz para estar em todos nós? Meu amado, um dia a gente pode vir a descobrir isso. Hoje nós só sabemos pela fé que Ele faz isso. Ele dá o seu Espírito Santo a todo aquele que nele crê. Amém, amados? E nós temos que viver mediante esta convicção de fé. Pastor, eu mereço? Não, não merecemos.
Pastor, o que é que a gente faz para conseguir? Não, amado, a gente não faz. Pastor, e como é que ele veio a mim? O Senhor te deu. E agora, o que é que eu faço? Ouça ele, obedeça a ele, ande de conformidade com o que ele manda. Amém, queridos? É possível no Espírito Santo? É. Sem o Espírito Santo? Não é. Versículo 14, do 14 até o 20, vamos ler para os irmãos entenderem aí, que interessante. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, então eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Um corpo humano tem muitos membros, órgãos, glândulas, um fígado enorme, o maior órgão do corpo diz que é a pele, né? Reveste ela inteira. Temos mãos, pés, pernas, cabeça com olhos, ouvidos, boca. E tudo isso funciona de modo muito bem ajustado, de maneira que, quando um desses membros, ou desses órgãos, ou dessas glândulas, resolve trabalhar mal, todo o corpo padece. Amém, queridos? Entende isso? Está aqui um homem com 1,75 m de altura, pesando 108 quilos. Tudo bem, não deveria pesar isso tudo, né? Mas acontece. E apesar desse tamanho todo, eu estou aqui com uma dor horrível no pé esquerdo. Hoje eu estava maquinando na minha cabeça uma maneira de pregar sentado. Existe um professor muito interessante, um professor de história, chamado Leandro Carnal. Eu gosto muito de ouvir as aulas daquele camarada. É um historiador ateu, mas um camarada de uma inteligência tremenda. Sabedoria não tem nenhuma, porque não teme a Deus, mas muito inteligente. E ele dá palestras sentado numa mesa, falando com um microfone de cabeça, e é bastante interessante. Eu estou doido para copiar o jeito desse Leandro pregar, dele ministrar suas aulas, para ver se diminui um pouquinho do sofrimento aqui, em virtude de toda essa dor no meu pé. Então o que acontece? Um homem de 1,75 m de altura, pesando 108 quilos, padecendo horrores por causa de um pé. Quem é que está ruim aqui no corpo? Um pé. Mas o corpo inteiro está padecendo. De maneira que a outra perna inteira já está sofrendo muito para segurar esse pesão todo sozinha. Em virtude do mesmo mal que provoca essa gota, eu tenho também umas pedrinhas nos rins que frequentemente me causam vamos dizer assim, um sofrimento terrível também. As cólicas renais são terríveis. Até que a gente consegue parir uma pedrinha menor do que um grão de arroz. E aquela porcariazinha daquele tamanzinho, dentro do rim, que é um órgão mais ou menos desse tamanzinho, assim, desse tamanho, faz com que um homão de 108 quilos role pelo chão de dor, um corpo inteiro padecendo em virtude de uma pedrinha desse tamanzinho, dentro de um órgão desse tamanzinho assim. Quando o corpo não está bem ajustado, um membro, um órgão apenas desse corpo, faz com que o corpo inteiro padeça. Amém, amados? Vocês estão entendendo o que é uma vida de igreja? Você está entendendo o tamanho do mal que você causa à tua igreja, à tua congregação, quando você firma no teu coração o propósito de servir mal?
Não pense que quando você emburra, fica chateado, hoje eu não vou para o culto, domingo que vem não vou de novo, e desaparece um mês sumido. Amado, o corpo inteiro está sofrendo, seus irmãos que te amam estão aqui chorando. Por mais que você diga, já tem uns 3 cultos que eu não vou na igreja e o pastor não vem me visitar. Não sabe o coitado do pastor que vem sofrendo também, porque inclusive ele é também um membro desse mesmo corpo. E fica você lá sofrendo, o corpo inteiro sofrendo a tua falta, o corpo inteiro fazendo com que você sofra também. Assim como um pé está acabando comigo inteiro, e esse pé está para se acabar mesmo, fica algum crente se acabando para lá e o corpo padecendo aqui também. É evidente que se eu passar o facão aqui e cortar esse pé, o corpo não vai se acabar por causa disso, não é verdade, amados? Vai viver, aí mais feio um tiquinho, faltando um pé, mas vai viver. Vai ou não vai? Se arrancar um olho aqui, eu vou morrer por causa do olho? Não, vou ficar com olho, mas vou viver. Se arrancar uma orelha, vou morrer sem orelha? Não, vai ficar um troncho, mas vai viver. O corpo resiste. A igreja do Senhor marcha triunfante. Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Amém, amados? Ela vai chegar ao seu destino final. Às vezes, o estado desses membros é que vão chegar ligados a esse corpo bem judiados. Conforme esse pé aqui nessa vida vai encerrar a vida desse camarada, se Deus não tiver dó e eu não achar um médico que cure essa geringonça aqui uma hora. O certo, meu amado irmão, minha amada irmã, é que nenhum de nós, preste bem atenção, nenhum de nós é inútil para o reino de Deus. Amém, queridos? Às vezes você pensa, eu queria cantar ali também, mas eu não sei cantar. Puxa vida, que bênção, a Nazaré e o Júnior canta. Eu queria tocar, mas eu não consigo tocar. Olha que bonitinho, o David está tocando violão hoje, que lindo. Que legal, o Danilo toca guitarra. O Jó estava tocando baixo hoje no lugar do Mateus, que legal, eu queria tocar também, mas eu não dou conta. Olha, o pastor Walter está pregando, eu queria pregar também, mas eu não sei pregar. Puxa vida, mas eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei fazer nada. Que conversa é essa, rapaz? Que não sabe fazer nada o quê? Não existem pessoas inúteis para o reino. Não existem órgãos, membros inúteis no corpo. Amém, queridos? Cada um de nós tem sua função. Assim como a mão tem sua utilidade, a outra mão, cada olho, orelha, cabelo, até o tadinho do Eximar que não tem cabelo, andando no sol ali mais cedo, sofria, não era, Eximar? Parece que o cabelo não serve para nada, mas serve. Não é só para enfeite, não. Quando não tem, faz falta. O pé, o útil, o coração, nem se fale. Cada veia do nosso corpo. Está lá minha sogra sofrendo, a gente naquela preocupação com a bichinha. 2 veias que levam irrigação para o cérebro. Uma entupiu toda, a outra está metade entupida. As veiazinhas parecem um fiozinho de cabelo. Um trenzinho daquele entupiu, pufa, a pessoa passa um perrengue terrível. E dependendo, se Deus não tiver dó, até morre. Estão sentindo falta da irmã Almira Alice, da irmã Francisca Rego, que se senta lá, no pé daquela pilastra lá atrás? Está padecendo com isso. A bichinha teve um AVC, a Almira está lá cuidando da mãezinha dela. Por quê? Uma veiazinha do corpo de uma pessoa deu problema. Um membrozinho desse corpo dá um problema. O corpo inteiro vai sofrer. Amém, querido? Entenda isso, absorva isso, receba isso no teu coração. E receba também no teu coração a convicção de que esse corpo precisa de você. Esse corpo precisa de você para funcionar adequadamente. Amém, amados? Você é importante, você é precioso, você não é inútil. Você não é desprezível, você é amado, você é querido, você tem valor. Esse corpo precisa de você. Amém, amado? Pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu também não sabia nada disso. Eu comecei dando faxina.
Quantos e quantos eventos, eu lembrando com a Vera ali outro dia, quantos e quantos eventos do nosso ministério na igreja antigamente acontecia na hora de aparecer na foto, cadê o Walter? A hora estava na cozinha, a hora estava arrumando cadeira, cortina, um negócio, outro, aí achava o Walter sujo que nem um porco, a barba desse tamanho, e aparecia na foto junto com o pessoal com as gravatonas bonitas e eu lá, parecendo um papa-caju. Mas estava ali, estava lá também. Eu sempre gostei do cabo da enxada, sempre gostei da pá, carregar tijolo. Hoje estou velho, cansado, cheio de dor, atrapalha um pouco. Mas não tenho nada contra. Atrás dessa câmera aí filmando está o Eximar. Vocês conhecem o Eximar, né? O Eximar adotou, junto com a família dele, o cuidado dessa nave do templo. Limpeza, arrumação. Rapaz, fale com o Eximar em tirar ele disso aí e você vir para o lugar. Eximar, não mexa com isso não, deixa que eu venho. Veja o tamanho da encrenca que você vai arrumar. Se quiser vir arrumar e vier numa boa, seja bem-vindo. Mas não vem tomar o ministério dele, não. Ele faz isso com amor, amados. Eles amam isso aqui. Eles fazem verdadeiramente de coração. Você chega aqui na hora do culto, as cadeiras estão arrumadinhas, o chão está limpinho, está tudo no seu lugar, porque alguém veio e fez tudo isso. Você vai lá no banheiro, está o banheiro limpinho, os vasos limpinhos, papel no lugar, porque alguém fez. Quem foi que disse que quem arrumou o banheiro é menos nobre do que eu que estou aqui pregando? De onde se tirou essa ideia? Somos igualmente importantes como membros que fazem parte de um mesmo corpo. Amém, amados? Continuando isso aí para você entender bem, olha o versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram. Amém, amados? Eu quero voltar aqui à analogia da minha pedrinha no rim. Quando essa pedrinha se manifesta no rim, aí eu tomo água, Buscopan, antibiótico para evitar uma infecção, e é um dia de muita tormenta. Já passei até 3 dias padecendo com essa pedrinha para parir ela. E é impressionante o tamanho do alívio quando a pedrinha, puf, sai. Parece uma coisa automática. Tá! Acabou o problema. Essa é a sensação que arde em nossos corações, precisamente no momento em que um membro está sofrendo. Qualquer membro do corpo de Cristo. E tamanha alegria quando nos chega a notícia de que aquele membro parou de sofrer. Amém, amados? O socorro chegou. O sofrimento acabou. A alegria se fez presente. É mandamento bíblico. Em Romanos capítulo 12. Se não me falha a memória, versículo número 15. Se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. É mandamento do Senhor. É palavra de Deus para nós. Então, amados do bondoso Deus, creiam em nome de Jesus. Creiam e creiam de todo o coração que esse Deus maravilhoso tem derramado do seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que tudo quanto Ele tem determinado que nós venhamos a fazer, seja possível. Amém?
somos membros de um mesmo corpo, servos uns dos outros, e esse corpo bem ajustado vai fazer com que todos esses membros funcionem bem. Assuma a sua responsabilidade como membro de um corpo verdadeiro, de um corpo maravilhoso, tremendo, que é o corpo de Cristo nessa terra, a igreja do nosso Senhor. Amém, amados?